terça-feira, 17 de novembro de 2020. Bom dia, primeiro ano A da Escola Estadual Dr. Francisco da Cunha Junqueira. Como vocês estão? Tudo bem? Bora para mais uma leitura inicial com ela, que é uma das nossas musas da literatura brasileira e que tem obras maravilhosas. Reconhecem esse rostinho? A nossa ucraniana mais brasileira, Clarice Lispector. E a história de hoje é o conto Felicidade Clandestina. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, muito arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os dois bolsos da blusa por cima do busto com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Pouco aproveitava, e nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima era da paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás escrevia com letra bordadíssimas palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade! Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar! Nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo exerceu com calma, velocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia, até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa, como casualmente informou-me que possuía as reinações de Narizinhos do Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus. Era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo e completamente acima das minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar num mar suave. As ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí, guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde, a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu, à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu, como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte com ela ia se repetir com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo do seu corpo grosso. Eu começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer, às vezes adivinho. Mas adivinhando mesmo, às vezes aceito como se quem quer que me faça sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo?
Eu ia diariamente à sua casa sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia: pois o livro esteve comigo ontem à tarde, mas você só veio de manhã, de modo que eu o emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando fundo sobre os meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta da sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e, com enorme surpresa, exclamou: mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler. E o pior, para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio. A potência de perversidade da sua filha desconhecida e a menina loura em pé à porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi então que finalmente, se refazendo, disse firme e calma para a filha: você vai emprestar o livro agora mesmo, e para mim. E você fica com o livro por quanto tempo quiser, entenderam? Valia mais do que me dar o livro pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o meu peito. Quanto tempo levei até chegar em casa? Também pouco importa. O meu peito estava quente, o meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri-o. Li algumas linhas maravilhosas. Fechei de novo. Fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer um pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o. Abria-o por alguns instantes, criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia, como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim, e eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com seu amante. Ai, gente, eu acho que eu me sinto desse jeito quando eu consigo ou comprar ou ganhar um livro que eu tô namorando. E era o que acontecia aí com a Clarice nesse conto, né? Ela estava namorando As Reinações de Narizinho, de outro clássico da nossa literatura infanto-juvenil, né? Do Monteiro Lobato. E como é bom quando a gente gosta de ler e tem nas mãos o livro que naquele momento é tudo que você quer ler na vida. E é isso que eu desejo que vocês tenham. Esse amor pelos livros, essa vontade de ter livros, de lê-los, porque vocês vão descobrir que a vida é tão linda quando a gente consegue ver através dos olhos de alguns autores. Por isso que eu trago sempre um autor que me deixa extasiada, me consola, me acompanha. A Clarice é uma dessas. Eu adoro o jeito que ela escreve. Bom, sem mais delongas, vamos para a nossa chamada. Preparados? Deixa eu só mudar aqui. Alexandre, Ana Júlia, Arthur Guerra, Arthur Paduan, Arthur Leite, Arthur Guzmão,
Benjamin, Catarina, Fabrício, Gabriele, Gustavo, Isabela, Jadson, Laura, Lisier, Lorena, Marcos, Maria Gabriele, Mariana, Mateus, Mateus Henrique, Midrele, Moisés, Milena, Rafael, Sofia e Jamile. Hoje, terça-feira, 17 de novembro, eu havia perguntado para vocês ontem em qual semana a gente tá do mês de novembro. E isso mesmo, vocês falaram direitinho, nós estamos na terceira semana do mês. Para hoje, a pergunta é a seguinte: quais são os dias da primeira semana do mês? Que dias a gente viveu na primeira semana do mês de novembro? E aí, nós fazíamos em matemática o Aprender Sempre, lá na página 12, a atividade em que o avô dos meninos, né, do Tiago e da Luísa, construíram como se fosse um mapinha de onde ele morava, de onde ficava o sítio dele, com quase tudo que tinha em volta. E aí, vocês tinham que colocar na letra A como as crianças poderiam explicar a localização do sítio do vovô Luiz. E praticamente todos vocês responderam desse jeitinho, ó. O sítio do vovô Luiz está à direita do Recanto Feliz. E é verdade, né? Ele está à direita do Recanto Feliz. E aí na letra B, vocês tinham que dizer como poderiam indicar a localização do sítio do Sol. E aí tiveram duas respostas diferentes. A maioria escreveu assim: está à esquerda do sítio Pau-Brasil. Mas uma outra pessoa viu diferente. O sítio do Sol está acima do sítio Alvorada. E as duas situações são hipermegas verdadeiras. O sítio do Sol está realmente acima do sítio Alvorada e está realmente à esquerda do sítio Pau-Brasil. Então, parabéns, nota 10 para todos vocês. Hoje, nós vamos para a página 13, aula 7, e aí, mais uma vez, o gosto pela leitura. O que nós vamos aprender? Nesta aula, vamos encontrar o resultado de um número somado com mais um. Depois de pensar sobre o desenho do avô, a Luísa desafiou o Tiago e os avós para uma brincadeira com números. Ela disse: eu falo um número e você deve acrescentar um a esse número e dizer o número que encontrou. Veja os números que a Luísa falou e o Tiago começou a registrar no quadro as respostas. Então, vocês vão ajudar o Tiago a completar esse quadro. Então, vendo que nesse quadro a gente tem duas linhas. A linha de cima são os números que a Luísa falou e a linha de baixo são os números que o Tiago registrou. Olha o primeiro exemplo. A Luísa falou o número 2. Aí eles tinham que pensar quanto que é 2 mais 1. O Tiago já registrou aí embaixo, que é 3. Depois, a Luísa falou o número 4. Quanto é 4 mais 1? Aí vocês vão registrar embaixo do 4 que número vai dar. 5. 5 mais 1 é quanto? Aí embaixo do 5 vocês vão colocar a resposta. E assim para todos os outros números. Na letra B, o avô das crianças quis participar da brincadeira e ele disse: eu falo um número e vocês acrescentam um ao número que eu falei. Então, aqui é a mesma coisa. Então, o vovô Luiz, na primeira linha, está dizendo qual é o número. E na linha de baixo, as crianças estão respondendo qual que é o resultado do número que o vovô Luiz pensou, mais um. Então, olha o primeiro exemplo. O vovô Luiz falou o número 10. 10 mais 1, as crianças colocaram a resposta embaixo, 11. Depois ele pensou no número 13. Quanto é 13 mais 1? Vocês vão colocar embaixo do 13.
Depois ele falou o número 16. Quanto é 16 mais 1? Vamos colocar a resposta aqui embaixo. E assim para todos os números. Então, a letra A e a letra B são muito parecidas. Mas na letra C muda um pouquinho, ó. A vovó Márcia disse que agora seria ela a dizer o que eles fariam. Eu penso em um número, acrescento um e digo já o resultado, o número que eu obtive. Vocês devem descobrir em que número que eu pensei. Por exemplo, se eu disser 5, vocês devem dizer o número que, ao ser acrescentado 1, resulta 5, que é o número 4, ó. Se ela falar 5, quer dizer que ela pensou alguma coisa mais 1 que é igual a 5. E qual que é esse alguma coisa? O número 4. Aí eles até registraram aqui, ó, 5, no pensamento da vovó Márcia, que é na primeira linha. E embaixo do 5 está o número 4. Depois eles ainda deram um outro exemplo. Se a vovó Márcia disser 13, que número ela pensou que somado mais 1 dá 13? O 12, né? E aí vocês vão fazer isso para todos esses outros números. Certinho? Se ficar alguma dúvida, vocês me mandam uma mensagem e a gente resolve. Olha aí o nosso alfabeto lindo, maravilhoso e colorido. Eu havia pedido ontem para vocês, com as letras móveis, construírem os nomes do Pedro e do Carlos Drummond de Andrade, né? Podia ser só Carlos, porque o Drummond de Andrade ia ser muita coisa. E aí estão dois exemplos do uso das letras móveis que vocês me enviaram. Hoje, em homenagem a Clarice, eu quero que vocês escrevam para mim Clarice, com as letras móveis, e Lobato, que é o autor de Reinações da Narizinho, né? O livro que a Clarice era encantada e sofreu para conseguir emprestado. De língua portuguesa, ontem nós fazíamos a página 12, também do Aprender Sempre de Língua Portuguesa, e era aquela cantiga que eu disse para vocês que eu pulava corda, né? Com quem você pretende se casar? Loiro, moreno, careca, cabeludo, rei, capitão, soldado ou ladrão? Qual é a letra do seu coração? E aí embaixo tinha um quadro com algumas letras do alfabeto e várias delas faltando. Então vocês tinham que completar. Completado o quadro, olha aí como é que ficou. Vamos recitar comigo o alfabeto? Quero ouvir aqui de casa, hein, gente? Falem bem alto para os vizinhos saberem que vocês estão estudando e fazerem silêncio. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. E aí vocês precisavam circular a primeira e última letra do nome de vocês e nessa linhazinha embaixo escrever o nome de vocês completo. Então eu deixei aqui dois exemplos, da Catarina e o da Mariana, com as letras circuladas, né, inicial e final do nome delas e o nome completo que elas foram capazes de escrever. Meninas, parabéns, ficou incrível. Hoje a gente mantém o Aprender Sempre de Língua Portuguesa, lá na página 13 também, aula 7. A cantiga, eu acho que quase ninguém conhece essa cantiga. Será? Sapo Cururu. E o que a gente vai aprender? Nesta aula vamos ler uma cantiga e escolher uma favorita. Vocês vão ler comigo. Vocês preferem ler ou cantar a música do Sapo Cururu? Vamos cantar, né? A gente prepara a voz, dá tudo certo. E aí eu quero que a gente vai cantar 2 vezes, a primeira vez normal e a segunda vez bem devagarzinho. Depois eu falo por quê. Vamos lá? Sapo Cururu. Preparando a voz. Sapo cururu, na beira do rio. Quando o sapo canta, maninha, é porque tem frio.
A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinho, maninha, para o casamento. Agora a gente vai cantar bem devagarzinho, mas nem por isso baixinho. Quero que vocês cantem bem alto, a todo pulmão, para toda a vizinhança, o bairro inteiro saberem que é hora de estudar. Mas bem devagarzinho. Sapo cururu na beira do rio, quando o sapo canta, maninha, é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinho, maninha, para o casamento. Agora, na primeira estrofe, que são os primeiros 4 versinhos, a gente vai ler, não vai cantar agora, vai só ler, e depois eu vou dizer 5 palavras para vocês encontrarem e circularem. Vamos lá. Sapo cururu na beira do rio. Quando o sapo canta, ô maninha, é porque tem frio. E agora vocês vão grifar para mim. Circular, né? Sapo, sapo, beira, beira, rio, rio, canta, canta, e a última palavra, frio, frio. Então, vocês circularam para mim: sapo, beira, rio, canta e frio. Prestem bastante atenção, gente, no som que as palavras têm. E imaginem como é que elas começam. O sapo, sa. Quais são as letras que eu preciso juntar para construir o sa do sapo? Isso para todas as outras, para beira, pro rio, pro canta e pro frio. E aí a gente vai parar um pouquinho para observar essas 2 palavras que eu pedi para vocês encontrarem nessa estrofe: rio e frio. O que vocês conseguem perceber que elas têm igual e o que elas têm de diferente? Ah, eu tô ouvindo daqui, hein? Fala um pouquinho mais alto. Exatamente. A diferença delas tá só na letra F do frio. O restante, R, I, O, nas 2 palavras é idêntico. Rio e rio do frio são iguais. São compostos, né, construídos com as mesmas letras. R, I e O. Quando a gente pensa nas letras que formam a palavra rio, frio, a gente tem a letra F, a letra I, a letra O e a letra R. E aqui elas estão só em ordem alfabética, mas não na ordem para construir a palavra frio. Nós já vimos que dentro de frio a gente consegue encontrar a palavra rio. E olha quais outras 3 palavras eu consegui encontrar na palavra frio: oi, fio e ri. Então, observem bem que com o mesmo conjuntinho de letras eu consigo tirar várias palavrinhas lá de dentro, usando todas elas, ou então tirando uma daqui, colocando outra em outro lugar. E a gente precisa entender que todas elas se repetem ao longo de muitas palavras. Então, quando eu falo frio e rio, eu encontro essas palavrinhas dentro de várias outras e várias outras dentro delas. Nossa, ficou bem filosofal isso, né? Mas ao longo da nossa vida isso vai ficando mais claro. E aí, voltando lá para o Aprender Sempre,
Lá na página 14 agora, eu quero que vocês relembrem todas as cantigas, parlendas, quadrinhas que a gente estudou do começo do ano até aqui. Precisa ser todas elas? A gente não vai conseguir lembrar de tudo, que foi bastante, mas a maioria. Lembrem delas, escolham duas que vocês mais gostam, escrevam aí para mim qual que vocês mais gostam e pensem se alguma dessas duas vocês podem dedicar ao seu amigo secreto. Se sim, vocês vão circular qual que é essa cantiga, parlenda ou quadrinha que vocês pensam em dedicar ao seu amigo. Se não, se nenhuma das que a gente estudou agrada a vocês para ofertar para o amigo secreto, não tem problema. Escreva para mim na linha aqui de baixo, parece uma curvinha, qual vai ser então a cantiga que vocês vão ofertar, certinho? Ufa! Hoje rendeu, tinha bastante coisa pra gente falar e a nossa leitura inicial, né, foi gostosa, mas foi um pouquinho longa. Gente, bons estudos. Pra hoje é só isso tudo. Amanhã tem mais, muito mais e tchau. Até amanhã. Beijinhos.